Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Nessa manhã a gente terá duas palestras e a primeira será apresentada pelo professor Gabriel Coutinho. Gabriel é o nosso matemático do Departamento de Computação, ele é especialista em teoria da computação, teoria de grafos, otimização e computação quântica, que é o assunto da palestra de hoje. Obrigado, Olga. Bom dia. Então, o tema da palestra de hoje, computação quântica, é um tema relativamente novo no universo da computação. Começou a ganhar relevância aí na década de 90, no começo da década de 90, mas nos últimos anos tem ficado cada vez mais importante, principalmente porque já existem computadores quânticos operacionais no mundo. E aí tudo que se acreditava que teoricamente seria possível fazer, hoje já tem experimentos que vão indicando que de fato vai ser possível fazer com a computação quântica. É um tema muito difícil de falar, assim, para quem, em uma hora só, porque é um tema que já exige desde o começo um certo nível de aprofundamento técnico para poder fazer sentido. O que eu vou tentar fazer hoje é mostrar para vocês da maneira mais simples possível, assim, uma coisa uma introdução assim muito superficial do ponto de vista técnico, mas que, se você conseguir abstrair um pouco e tentar generalizar um pouco o que eu estou falando, acho que vocês podem ter uma ideia de por que a computação quântica é diferente, por que ela pode ser poderosa. E aí, eventualmente, depois dessa breve introdução, eu vou falar um pouco sobre para que serviria e quais são os desafios e perspectivas. Por que é que hoje a gente ainda não tem um computador quântico aqui na minha mesa? E se por algum acaso isso acontecer, por que isso seria bom? Ou quando que isso vai acontecer? Tá? Então, o que é a computação quântica? E central à computação quântica é a generalização do objeto mais fundamental da computação, que é o bit. Então, um bit, você pode formalizar um bit matematicamente como simplesmente um conjunto que contém dois elementos, 0 e 1. Por exemplo, lá o seu circuito que está ligado ou desligado, quando eu olho para aquilo, eu penso no conjunto que tem dois elementos, 0 e 1. E um bit, ele vai estar em um estado, significa dizer que aquele conjunto 0, 1, ele vai estar... ou ele vai ter um dos dois elementos, vai ser um elemento especial, ou vai ser o 0, ou vai ser o 1. E aquilo pode ficar trocando. À medida que você liga ou desliga o seu circuito, você troca o seu bit 0 ou 1. Tá? Então, matematicamente, um bit é o conjunto 0, 1, e o estado é o conjunto 0, é o elemento 0, ou é o elemento 1. Então, um circuito é algo que recebe vários bits, no caso aqui eu coloquei n bits em um determinado estado, e cospe do outro lado outros bits em certos estados. Então aqui vai entrar 1, 0, 0, 1, 0, etc. Vai passar pelo circuito e vai sair 0, 0, 0, 1, 1, 1, etc. Então um circuito é uma função que vai mapear uns e zeros para uns e zeros. Todo programa de computador, por mais sofisticado que seja, não deixa de estar funcionando, Todos vocês que já fizeram, sei lá, ISL, etc., vocês entendem que tudo, na verdade, você pode formalizar como um circuito que está mapeando uns e zeros para uns e zeros. Na computação quântica, a gente não trabalha, ou pelo menos assim, o objeto fundamental não é mais o bit, e ele é chamado de qubit, o que, obviamente, vem de quantum. E o salto da computação clássica para a computação quântica acontece logo aqui. Ao invés de a gente ter um bit, que é um conjunto com dois elementos, um qubit é o espaço vetorial de dimensão 2. Tá? E isso, de fato, pode ser realizado fisicamente com objetos, por exemplo, um elétron. Um elétron, você pode visualizar ele, você pode pensar nele como um espaço vetorial de dimensão 2. E um estado de um qubit vai ser uma escolha de qualquer subespaço de dimensão 1.
ou seja, qualquer reta nesse espaço de dimensão 2. E aqui eu estou utilizando os complexos, porque, de fato, isso é o que se observa na prática. Então, enquanto um bit ou é 0 ou é 1, se você pensasse aqui, em vez dos complexos, a gente estivesse olhando para os reais, um qubit pode ser qualquer reta, qualquer ângulo que você colocar aqui, é um possível estado de um qubit. Então, logo aqui você já vê que há, em certo sentido, infinitas possibilidades. Qualquer ângulo, e isso aqui seria se fosse nos reais, aqui é ainda mais geral nos complexos, né? A visualização do espaço vetorial complexo de dimensão 2 exigiria 4 dimensões reais, assim. Então a gente já não consegue nem visualizar, de fato, né, explicitamente, o que é uma reta no espaço complexo de dimensão 2. Aqui estão 4 exemplos, tá? Então, isso daqui é um possível estado de um qubit, ou seja, a reta gerada pelo vetor 1, 0, ou seja, todos os possíveis múltiplos do vetor 1, 0. Também pode ser todos os possíveis múltiplos do vetor 1i, todos os possíveis múltiplos do vetor 1 menos 1. São todas possibilidades diferentes que o objeto fundamental dentro do computador quântico pode estar. E, claro, a escolha do vetor ela não é única, porque, afinal de contas, a reta gerada pelo vetor i0 é a mesma, né? Esse vetor, esse 1, 0, se eu multiplicar ele por i, eu tenho exatamente esse daqui. Se eu multiplicar esse daqui por menos i, eu tenho exatamente esse daqui. A reta que é gerada por esses vetores é a mesma. Então, eu posso escolher o meu representante favorito. Tá? Então, a escolha do representante ela não é determinante do estado. O estado é simplesmente a figura geométrica, né? A reta gerada por esse vetor. A mesma coisa que os outros. São todas escolhas diferentes do representante que vai gerar a tal reta, que é o meu estado. Então, de novo, um bit ou é 0 ou é 1. Um qubit pode ser qualquer uma dessas 4 opções ou qualquer uma das infinitas opções que você obtém trocando esse vetor por qualquer outra coisa. Está claro até agora? Alguma dúvida? Na prática, o que é que eu quero dizer com isso? Um bit, um 0 ou 1, você pode pensar lá no seu transistor, ligado ou desligado. O que é um qubit? Pode ser, por exemplo, o spin de um elétron, pode ser a polarização de um fóton. E se você quiser uma lista das possíveis maneiras que se conhece hoje, fundamentais, de representar um qubit, você pode dar uma olhada na página da Wikipedia, tem uma lista completa, inclusive com uma boa descrição física de como é que essas coisas podem funcionar. Eu acho que ambos esses modelos são, assim, a construção do computador quântico, de um computador quântico, a primeira decisão é como você vai, de fato, realizar fisicamente os qubits. Então, toda vez que, sei lá, uma empresa decide construir um computador quântico, ela vai decidir se os qubits vão ser, né, construídos como vários fótons lá dentro polarizados, ou se vão ser vários elétrons e o spin deles, ou se vai ser qualquer uma das outras possíveis maneiras de realizar fisicamente o qubit. Eu acho que essas duas maneiras hoje são usadas, tem outras que também são usadas em protótipos de computadores quânticos. E o que é um circuito quântico? Um circuito quântico corresponde à multiplicação por certas matrizes. E para vocês que já tenham feito um curso de álgebra linear mais avançado, precisam ser matrizes unitárias. Mas isso não é relevante agora para a explicação da palestra. Basta que você imagine que as transformações de um espaço vetorial, as transformações lineares de um espaço vetorial, são sempre representadas por matrizes. O estado de um qubit é um subespaço lá do seu espaço vetorial de dimensão 2. Multiplicar esse espaço, né, por uma matriz significa transformar alguns subespaços em outros. Ou seja, fazer essa transição de estados de um qubit, de um estado de um qubit para outro possível estado do mesmo qubit. Então, por exemplo, se eu multiplico o 1, 0 por essa matriz, eu obtenho um i, e você pode simplesmente imaginar que um circuito de um computador quântico que transforma o qubit no estado gerado por um 0, no estado gerado por um i, é representado por essa matriz. Tá? Isso daqui é a maneira como a gente enxerga do ponto de vista da teoria quântica da informação, basta que você aceite isso,
mas nada do que eu estou dizendo aqui é arbitrário. Isso aqui, de fato, é observado na prática, que transformações de estados se correspondem a transformações lineares, portanto, são representadas por matrizes. E, se você quiser ser mais formal ainda, você sempre vai estar escolhendo vetores unitários. No caso, esse daqui é unitário, esse daqui não é, mas você poderia ter normalizado esse vetor 1i, e aí essa matriz tivesse sido uma matriz unitária, tudo estaria funcionando perfeitamente, é assim que, de fato, está escrito nos axiomas da física quântica, que são muito mais antigos do que a computação quântica. A computação quântica ela faz uso dessa teoria mais forte da física para representar a informação usando qubits. Mas eu não quero falar muito sobre isso, eu quero dar uma ideia um pouco mais prática de como é que as coisas funcionam. Uma dificuldade, digamos assim, da computação quântica, ou da teoria quântica da informação, é que, apesar de um qubit poder estar em infinitos estados, você nunca pode determinar com precisão qual é aquele estado. O que você pode fazer é uma operação física que se chama uma medição, e uma medição é representada por você faz uma escolha inicial de dois estados, em geral ortogonais, e quando você faz uma medição utilizando essa escolha inicial, você só vai conseguir observar aquele qubit, o estado daquele qubit, em um dos dois possíveis estados que você escolheu inicialmente. Tá? E o que vai determinar qual estado você vai observar é uma probabilidade. Tá? E isso basicamente é aquela ideia, muitos de vocês já podem ter ouvido falar, do gato de Schrödinger, que está dentro de uma caixa. E quando o gato está ao mesmo tempo vivo e morto. Quando você abre a caixa, o gato, aí você ou mata o gato ou o gato está vivo. Você só descobre se o gato está vivo ou morto quando você abre a caixa. O gato é o qubit. Vivo e morto ao mesmo tempo é qualquer um dos possíveis estados que ele pode estar entre vivo ou morto. Ele pode estar meio vivo, ele pode estar, sei lá, pode ser vivo, morto, ele pode estar em qualquer lugar aqui do meio. Abrir a caixa é fazer a medição. Você escolheu inicialmente que você queria observar o gato ou em vivo ou em morto. No momento que você abre a caixa, o estado em que o gato se encontrava colapsa ou para vivo ou para morto, e ali você vai observar. Tá? Mas o que é que decide se o gato está vivo ou está morto? Então, imagina que eu tenho um qubit, num estado gerado por 1i, eu vou calcular simplesmente o valor absoluto ao quadrado da entrada aqui de cima desse vetor, dividido pela norma do vetor, dá 1/2. Eu vou calcular o valor absoluto ao quadrado da entrada de baixo, dividido pela norma do vetor, também dá 1/2. Significa que isso daqui, se eu fizer uma medição, onde eu desejo observar apenas no 1,0 ou no 0,1, esse vetor ele vai ser observado com probabilidade 1/2 em 1,0 e 1/2 em 0,1. Isso aqui é uma formalização como é que funciona a medição em física quântica. Se o vetor fosse outro, eu teria calculado os mesmos valores, teria sido 2/3 ou 1/3. Significa que esse qubit nesse estado pode ser observado com probabilidade 2/3 em 1,0 e 1/3 em 0,1. E é assim que funciona um computador quântico. Você alimenta lá o seu circuito com um qubit em um determinado estado. Você pode ficar fazendo transformações à vontade nele, mas na hora que você quer recuperar a sua informação no final, receber uma resposta, você vai fazer uma medição. E essa medição vai responder para você uma de duas coisas com uma certa probabilidade. Mesmo que você, no final, tenha que colapsar para uma de duas possibilidades, ainda por cima com esse problema de ter uma probabilidade, então você não sabe exatamente qual que era o estado original, você só consegue ter isso daqui, é possível fazer muita coisa, fazer as contas no meio, elas podem trazer muita informação. Tá? Então, como é que um computador quântico poderia simular a computação clássica, no sentido de como é que eu poderia simular bits com qubits? Isso é bem simples. A gente pode, por exemplo, querer representar o bit 0 como o estado no vetor 1,0, que também é representado por esse símbolo daqui, inclusive o 0, esse 0, só coloca esses parênteses em volta. O bit 1 como
o qubit no estado gerado pelo vetor 0, 1. E imagina, por exemplo, que você tem um circuito muito simples, que é o bit flip, que se entra 0 ele responde 1, se entra 1 ele responde 0. Ou seja, na computação, no meu computador quântico, eu quero que quando entre um 0 saia 0, 1, e quando entre 0, 1 saia 1, 0. E isso aqui é simplesmente a multiplicação por essa matriz. Tá? Então, o bit flip, né, o circuito que troca 0 por 1 e 1 por 0, se eu quiser fazer isso num computador quântico, basta eu construir um circuito que é representado por essa matriz. Essa matriz, quando eu multiplico essa matriz por 1, 0, eu tenho 0, 1. Quando eu multiplico por 0, 1, eu recebo 1, 0. Tá? Então, isso daqui já dá uma ideia. E, claro, qualquer operação que você possa fazer com bits, você pode também fazer com qubits. Só que, obviamente, você tem muito mais opções com qubits do que com bits. Beleza? Como eu tinha falado, um qubit no estado 1i pode ser observado tanto em 1, 0 como em 0, 1, com probabilidade de 1,5 para cada. Só que aqui entra, eu acho que a última coisa que eu quero falar assim tecnicamente, onde que estaria a vantagem no computador quântico, o fato de que isso daqui está no 1i, significa que se eu aplicar esse bit flip, eu boto o i para cima e o 1 para baixo. Em certo sentido, e aí você vai ter que tentar fechar os olhos agora e abstrair assim, tentar acreditar, você está fazendo 2 bit flips de uma vez só. Porque o fato de aqui ser o i, de ser o 1, se isso daqui fosse menos 1, por exemplo, seria outro qubit, em outro estado. Se isso daqui fosse qualquer outro número complexo, mesmo que ele tivesse valor absoluto 1, seria outro estado. Eu estou pegando um estado específico, e no momento que eu mando 1 para baixo e o i para cima, é como se eu estivesse fazendo 2 bit flips de uma vez só. E essas coisas podem se acumular dentro de um circuito quântico. É como se você conseguisse fazer muitas operações de uma vez só. E se você souber construir suas matrizes de uma maneira criativa, digamos assim, você consegue extrair de fato dessas muitas operações de uma vez só o resultado final que você gostaria. É aqui mais ou menos que vive a vantagem da computação quântica. E eu vou dar uns exemplos aqui. Vou explicar como é que na prática isso pode ser utilizado. Mas a ideia é simples, é que n bits podem estar em apenas um dos 2 elevado a n possíveis estados. Né? Se eu tenho n bits, cada um deles vai ser 0 ou 1, 0 ou 1. Você tem 2 escolhas para cada, então você tem 2 elevado a n possíveis escolhas. Aquele conjunto de n bits pode estar em apenas um das 2 elevado a n possíveis escolhas, mas se você tem n qubits, em certo sentido, eles podem estar numa superposição de 2 elevado a n estados. Eles podem estar simultaneamente numa mistura de todos os estados. E aí, quando você faz operações com isso, você consegue fazer operações meio que ao mesmo tempo em todas as possibilidades. É uma espécie de computação paralela. Claro que você não consegue fazer tudo que qualquer tipo de operação paralela. Se isso fosse verdade, eu estaria dizendo aqui que o computador quântico ele dá um ganho exponencial para qualquer coisa que você gostaria de fazer. Isso não é verdade. Ele dá um ganho exponencial para algumas coisas. No final das contas, quando você faz a medição lá no final e as coisas colapsam, isso tira um pouco de todas as coisas que você teria conseguido fazer no meio. Você não consegue fazer tudo. Você tem que ser, em certo sentido, as coisas têm que se ajustar. E aí sobram algumas possibilidades só. Como é que isso pode ser útil na prática? Então, aqui estão 3 exemplos de tarefas que se acredita que um computador quântico vai ser muito, muito útil. A simulação de sistemas físicos, isso pode ser feito em qualquer computador clássico, mas em geral uma complexidade exponencial. O que é que eu quero dizer com simulação de sistemas físicos? Imagina que eu construo lá um programa que simula para mim o que é que acontece quando eu, sei lá, jogo fótons em cima de uns pósitrons e tem uns elétrons passando, sei lá. Eu quero simular uma experiência física que aconteça, digamos, dentro de um acelerador de partículas.
Né? Se você tem as equações que descrevem como é que as coisas funcionam, você pode colocar isso num algoritmo dentro do seu computador e ele vai simular para você. O problema é que, em geral, as equações, né, o funcionamento da física quântica é muito complexo e, em geral, a complexidade disso é exponencial. Dentro, assim, o comentário, muitos recursos são usados exclusivamente para isso. De fato, por exemplo, toda a capacidade computacional do Departamento de Energia dos Estados Unidos, mais de 40% dos recursos computacionais são usados para fazer simulação de fenômenos físicos. Então, existe, de fato, um interesse muito grande na comunidade em se fazer essas simulações. Ser capaz de né, ter um mecanismo mais eficiente vai economizar muito do ponto de vista de recursos. Né? E em qualquer computador quântico, a simulação de um sistema físico ela é absolutamente eficiente. Afinal de contas, o computador quântico tem um sistema físico dentro dele, você não precisa gastar, né, tanto poder computacional para fazer a simulação. Criptografia quântica. Qualquer sistema de criptografia de chave pública é baseado em hipóteses de complexidade não demonstradas. Por exemplo, o RSA é baseado na dificuldade de você fatorar números inteiros. Apenas alguns sistemas de criptografia de chave privada são comprovadamente seguros. Por exemplo, se eu quero mandar para você uma mensagem, sei lá, com 10 bits, e a gente se encontra antes, e eu dou para você 10 bits aleatórios, quando eu chego na minha casa, se eu utilizar esses 10 bits aleatórios como uma chave de criptografia, isso é completamente seguro. Né? Qualquer mensagem que eu envie, ela vai parecer aleatória, baseada na chave. Isso, obviamente, cria uma enorme dificuldade. A gente teria que se encontrar antes para eu poder dar para você a chave. Se eu mando a chave para você utilizando um canal público, claro que a chave deixa de ser segura. Isso, de fato, acontecia, por exemplo, na Guerra Fria. Haviam, né, os espiões queriam se comunicar, sei lá, o espião americano na União Soviética queria se comunicar, alguém viajava de avião com a maleta que tinha uma chave de criptografia, entregava a maleta para o cara para ficar utilizando aquela chave para fazer comunicação segura. Então, o problema, se você quer utilizar criptografia de chave privada, o problema da distribuição de chave é um problema difícil, é um problema fundamental. Né? A criptografia quântica consiste em você conseguir codificar a chave privada como propriedades de um sistema quântico. É como se minha chave privada fosse a caixa com o gato dentro. E eu envio a caixa com o gato dentro. E se alguém que quer quebrar o meu sistema deseja, né, descobrir qual que é essa chave, ele vai precisar abrir a caixa. Na hora que ele abre a caixa, ou o gato morre ou o gato fica vivo. A chave ela é alterada. Então, se você fizer uso do fato de que qualquer observação, qualquer medição no sistema quântico automaticamente altera ele, você consegue ter um indício de que uma chave foi observada, foi alterada. Então, isso é uma propriedade fundamental e ela é de fato utilizada, ou pelo menos se acredita que isso possa ser muito bem utilizado como uma maneira de distribuir chaves de criptografia. Você envia um sistema, né, um qubits, quando eles forem observados, eles vão mudar. Então, a pessoa que recebe vai saber se eles foram observados, né, e se a pessoa, né, concluir que eles não foram observados, essa pessoa ela pode, de fato, acreditar que aquela é uma chave segura de ser utilizada. Então, toda vez que, né, vocês lerem criptografia quântica, em geral, significa isso. Significa que você fica enviando esses qubits e os usuários podem identificar a presença de um intruso no canal de comunicação, porque, inerentemente, a qualquer sistema quântico, a observação altera o sistema, diferente de bits clássicos. Né? Se eu envio para você bits clássicos, em geral, eles podem ser observados sem alteração. Né? Algoritmos quânticos. Essa era uma piada mais do final da década de 90, começo da década 2000, que um computador quântico ele vai ter só 2 botões. Um chamado Shaw e um chamado Grover. Isso daqui são algoritmos que fazem determinadas operações. Essa piada acontecia porque, bem, até hoje, ninguém imagina que você vai ter
o seu computador de mesa vai ser um computador quântico, porque para a maioria das tarefas, ficar vendo, sei lá, gatinho no YouTube não faz a menor diferença você ter um computador clássico ou um computador quântico. O ganho do computador quântico, o ganho relevante, ele, durante muito tempo, ele era bem exemplificado de uma maneira muito geral com esses dois algoritmos. O algoritmo de Shor é, de fato, talvez o mais importante na história da computação quântica, foi o primeiro que trouxe para a comunidade científica o interesse em computação quântica. Ele utiliza essa superposição para encontrar os fatores primos de um número. Então, lembra quando eu falei que, né, se você tem n bits, eles podem estar em um estado dos 2 elevado a n, mas n qubits podem estar numa certa superposição, e quando você faz operações nessa superposição, é como se você estivesse fazendo operações em todas as coisas ao mesmo tempo. Bem, essa ideia bem geral e abstrata, ela funciona para você testar se números são fatores primos de números inteiros. Então, o algoritmo de Shor é um algoritmo na computação quântica que permite você descobrir quais são os fatores inteiros de um número, os fatores primos de um número. Esse é um problema, não se conhece a complexidade, não se conhece exatamente a complexidade computacional desse problema, se acredita que ele não seja um problema que tenha um algoritmo polinomial para resolver. Ele também não é comprovadamente um problema NP completo, ele vive num limbo aí. Os sistemas criptográficos se baseiam na dificuldade de fatorar números inteiros. A princípio, com um computador quântico, seria possível quebrar esses sistemas criptográficos, ou, né, o RSA, ou qualquer sistema baseado em fatoração ou logaritmo discreto. É isso, basicamente. Eu alimento o número inteiro para o meu computador quântico e é possível construir um circuito lá com as matrizes unitárias que vai testar todas as possibilidades de fatores para esse número e vai descobrir de maneira eficiente quais são os fatores inteiros, quais são os fatores primos desse número. As dificuldades desse algoritmo é que ele precisa de muitos qubits, e hoje essa ainda é uma dificuldade. Todos os computadores quânticos, a complexidade ou a capacidade de um computador quântico é medida na quantidade de qubits que ele usa. Sei lá, os maiores hoje devem ter 50 qubits. Imagina que eu falasse para você, eu tenho aqui um computador que tem 50 bits. Você ia rir, você ia dizer, que palhaçada. O que é que eu vou fazer com 50 bits? Nada. Né? E computadores quânticos ainda, né, a capacidade é medida em números de qubits, esse costuma ser um número pequeno. O ruim do algoritmo de Shor é que ele precisa de muitos qubits. Então, mesmo os computadores quânticos que existem hoje, ainda não estão ameaçando a criptografia que você usa para se comunicar com um banco, digamos assim, porque eles só conseguem fatorar números pequenos, né, utilizando algoritmos quânticos. Mas é uma questão de tempo, até que, sei lá, a IBM tenha um computador capaz de fatorar qualquer número que você usaria na prática né, para fazer o RSA. O algoritmo de Grover ele resolve um problema mais geral. Ele não resolve o problema só da fatoração, ele resolve o seguinte problema. Dado uma função que manda um string de n bits para ou 0 ou 1, imagine que existe um único elemento do domínio cujo valor da função é igual a 1. Então, aqui eu tenho, por exemplo, sei lá, 5 bits, eu tenho 32 possibilidades, uma delas vai no 1 e todas as outras 31 vão no 0. Imagina que eu pergunto para você qual que é. Você tem acesso a uma caixa preta que calcula a função. Você não sabe qual que é a regra da função, mas você pode alimentar aquela caixa preta com 0 ou com 1 e você pode receber o resultado. Imagina que eu pergunto para você qual que é a entrada que vai no 1. Então, no pior caso possível, você precisaria testar 31 vezes. Imagina que você deu azar, você imagina que, sei lá, o 0000 não é, você começa a testar, e a resposta é sempre 0, 0, 0, 0, 0. Você vai precisar testar 31 vezes. Claro, se você obtiver 31 zeros, você sabe que o que faltou era o 1, e se você achar naqueles testes o seu 1, você também respondeu o problema. No pior caso possível, você precisa testar 2 elevado a n menos 1 vezes. Então, aqui novamente vem o fato de que eu estou testando 2 elevado a n possibilidades,
E se eu tivesse um estado de um qubit, que é uma superposição desse negócio, e eu pudesse criar várias matrizes unitárias lá no meio do meu circuito, que de uma maneira muito criativa testam tudo ao mesmo tempo, o melhor que se consegue, o algoritmo de Grover na computação quântica, ao invés de precisar testar 2 elevado a n menos uma vez, ele consegue resolver esse problema com a complexidade na faixa de 2 elevado a n sobre 2. Então, é um ganho quadrático. Tá? Mas é um ganho quadrático sobre um problema muito geral. Então, assim, você não, pelas dificuldades de você conseguir fazer as medições no final, você não consegue o ganho exponencial. Se aqui, ao invés de 2 elevado a n sobre 2 fosse, sei lá, n ao quadrado, isso daqui seria uma coisa muito poderosa, muito ubíqua. Basicamente, qualquer problema exponencial vira um problema polinomial. Isso não é o caso. Mas você consegue um ganho quadrático em qualquer problema, basicamente. Então, por exemplo, o algoritmo de Grover poderia ter sido usado, inclusive, para fazer a fatoração de um número. Você teria um ganho quadrático se utilizasse esse algoritmo supergeral, claro. Para alguns problemas, como a fatoração de um número, é possível você ser ainda mais específico e ter um ganho ainda mais relevante. O algoritmo de Shor ele traz um ganho exponencial para a fatoração. O algoritmo de Grover traz um ganho quadrático para qualquer problema, basicamente. Então, o ganho mais geral possível na computação quântica é um ganho quadrático. O algoritmo de Shor traz um ganho exponencial para a fatoração. O algoritmo de Grover traz um ganho quadrático para qualquer problema, basicamente. E, bem, agora, nesse final, eu queria falar um pouco sobre quais são os desafios e perspectivas. A pergunta que acho que todos gostariam de saber: será que eu um dia vou ter um computador quântico na minha casa? Ou, se eu tiver, o que é que eu vou poder fazer com ele? Ou quando que isso vai acontecer? Então, essas são, talvez, de maneira mais geral possível, as 5 dificuldades principais para se construir e se operar um computador quântico. Decoerência, escalabilidade, inicialização / operações arbitrárias, correção de erros e leituras / medições. Então, o que é decoerência? Decoerência é o maior obstáculo da computação quântica. Qualquer sistema físico queira lidar com partículas quânticas. E, basicamente, a situação aqui é que a interação com o meio faz com que qubits colapsem e percam seus estados. O que é que eu quero dizer com isso? Você não consegue, dentro da placa-mãe do seu computador, tem lá um transistor que está, sei lá, ligado ou desligado. E aquilo é uma coisa muito estável. Pode até haver uma variação de tensão aqui, e o negócio continua lá, mantido num estado clássico. Se eu quiser ter um qubit dentro de um computador, eu preciso isolar um elétron dentro de uma caixinha, dentro da minha placa, e garantir que aquele elétron não vai interagir com os elétrons que estão nos átomos da borda da minha caixinha e perder o seu estado. Isso é muito difícil. Muito difícil. Tá? Se consegue isolar partículas quânticas em situações muito especiais. Uma das maneiras que se usa isso é com superresfriamento. Então, alguns computadores quânticos construídos hoje funcionam em temperaturas perto de 0 Kelvin. Mas isso não é prático, é uma coisa muito cara do ponto de vista de energia. Então, esse é um grande desafio, talvez, da computação quântica, ser capaz de isolar as partículas de modo que elas não interajam com o meio e de modo que elas não percam seus estados. Em alguns modelos, os qubits resistem apenas por poucos microsegundos. Às vezes é suficiente até. Você cria o negócio, ele tem ali uma vida de microsegundos, você faz uma operação bem rápida, ele destrói tudo, acaba, mas você conseguiu recuperar a sua informação. É possível também, mas também não é prático. Você não quer toda vez ter que ficar. Imagina que você começa aqui a digitar seu TP, digita a primeira letra, apaga, digita a primeira letra, apaga. Você não vai conseguir fazer nada com isso. Então, essa e a questão de ser resfriados a temperaturas da ordem de microkelvins. Então, esse é o maior obstáculo da computação quântica. Se a gente soubesse, se o Omar aqui, nosso cara da nanocomputação, soubesse colocar um qubit e ele resistir lá 5 segundos na temperatura ambiente, o Omar ia ficar rico, né, Omar? Bom. Escalabilidade.
a montagem do circuito impede que certas ligações sejam feitas. Então, eu quero ter um circuito aqui que entra, sei lá, vários bits e saem vários bits. Se eu quiser colocar isso numa placa lógica, eu posso, sei lá, fazer umas conexões por cima, atravessa, não sei o quê, e faço minha conexão. O problema da computação quântica, de novo, é que você não consegue fazer essas pontes, ou fazer ligações arbitrárias, a distâncias arbitrárias, em qualquer geometria, com seus qubits. Eles são muito sensíveis. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas a IBM não só tem um computador quântico, como ela deixa esse computador quântico disponível na nuvem. Qualquer um de vocês pode acessar lá e fazer, né, montar um circuitozinho e pedir para o computador quântico da IBM resolver para você. Se você acreditar que, de fato, aquilo está indo para o computador quântico, que ele, de fato, está gastando lá o seu precioso tempo resolvendo, é outra história. Mas, por exemplo, o computador da IBM não permite que certas portas quânticas usem mais do que 5 qubits. E é um problema geométrico lá mesmo. Assim, tem 5 qubits que podem, né, sei lá, passar por dentro de uma transformação representada por uma matriz dentro do computador. Um sexto já não cabe, digamos assim, fisicamente lá onde você queria que ele passasse, digamos. Então, essa é outra dificuldade, você ser capaz de criar um computador quântico que consiga fazer operações com escalabilidade, em um número arbitrário de qubits. É outra dificuldade, digamos assim, da engenharia, né? Correção de erros. Imagina que eu quero enviar para você um bit 0. Só que tem um canal aqui no meio que é um canal, sei lá, com ruídos. Existe uma chance grande desse 0 virar 1 no meio do caminho. Eu não quero, digamos que essa chance é, sei lá, 30%. Eu não quero arriscar a confiabilidade da minha transmissão de informação. Então, ao invés de enviar o 0 para você, eu posso enviar 0, 0, 0. E aí, a probabilidade... bem, se houver um erro apenas, nesse 0, 0, 0, você vai receber um desses 3. E a gente pode combinar de antemão que se você receber o 0, 0, 0 ou um desses 3, você vai acreditar que eu, de fato, quis enviar o 0 para você. Então, isso é chamado correção de erros. Acontece, de fato, tipo, qualquer computador funciona com correção de erros em strings e bits, né? E aqui está um exemplo de isso aqui é chamado um código corretor de erro. Você, em vez de enviar o 0, você envia o 0 3 vezes. E você tem aqui uma regrinha que diz para você que, a depender do que você recebe, você escolhe qual que era a mensagem original. Isso aqui funciona bem na prática. E tem maneiras bem mais criativas de fazer isso. Aqui, né, se eu quiser enviar um bit só, mas se você quiser enviar, sei lá, 30 bits, você não precisa enviar 90. Você consegue colocar aí uma certa redundância de uma maneira bem criativa, com, sei lá, 50 bits, e enviar uma boa palavra que vai resistir a erros. O problema na computação quântica é que se eu tenho um qubit nesse estado, se eu envio um bit para você, só existe um erro possível, que é trocar aquele bit de 0 para 1 e de 1 para 0. Num qubit, existem vários erros possíveis. Isso daqui, um i pode virar ii, pode virar 1 menos i, pode virar i1, pode virar 1, 0, pode virar tantas possibilidades, podem virar infinitas possibilidades. Então, um erro, né, com qubits é um erro, é uma variação muito grande. Então, códigos corretores de erros quânticos precisam ser capazes de dar conta de qualquer erro possível. Então, o que se entende hoje é que um código corretor de erro precisaria de pelo menos 9 vezes o número de qubits utilizados, e ainda assim a confiabilidade não é tão grande. Aí você lembra que eu disse para vocês que os computadores quânticos de hoje, eles têm 50 bits, 100 bits. Mas você quer enviar uma mensagem, um código corretor de erro precisa de 9 vezes o número de qubits utilizados. Significa que, de fato, confiável mesmo ali, se você tem 100 bits, você só consegue ter 10 bits, de fato, confiáveis para você. Você tentar fazer qualquer coisa com, sei lá, com 80 bits, você já não consegue utilizar esse tipo de esqueminha aqui de uma maneira legal para se proteger dos erros. Então, esse é um problema assim, né, de cunho teórico, mas que tem repercussões práticas muito relevantes. Bem, operações arbitrárias.
classicamente, qualquer circuito pode ser construído utilizando as portas AND or NOT, isso é, né, padrão, todos vocês sabem disso. Em computação quântica, também existe um conjunto universal de portas, isso é muito importante. Né? Um circuito, né, uma porta quântica é uma matriz unitária. Como que eu construo isso dentro do computador? Qual que é o minha especinha lá do Lego para construir qualquer coisa que eu queira? Bem, existe um conjunto universal de matrizes unitárias que você pode usar para sair compondo e construir qualquer matriz que você queira, mas o problema de construção ou de minimização dos circuitos é muito, muito mais difícil do que no problema clássico, tá? Do que no caso clássico. Então, esse é um problema, assim, relevante, e isso qualquer um de vocês pode experimentar, se algum de vocês, sei lá, criar interesse por computação quântica, quiser entrar lá no site da IBM, construir lá com as portas que eles, né, que eles fazem, deixam disponíveis, um algoritmo de Shor para fatorar o número 21. Você vai descobrir que você não é tão simples assim. Pegar lá, sei lá, as 5 portas que eles colocam e compor elas de uma maneira que o circuito que termine lá seja igualzinho ao circuito que você tem no seu livro, que é o esquema do algoritmo de Shor. Então, isso de fato é um problema difícil, inclusive para situações pequenas. E, bem, quais são as perspectivas da computação quântica? Então, os mais otimistas ainda falam em 10 anos para você ter aplicações de impacto, né, para, de fato, você ter um computador quântico funcional, fazendo coisas assim impactantes. Mas a boa notícia é que, há uns 5 anos atrás, eles falavam em 30. Então, como tudo no desenvolvimento da tecnologia, quanto mais o tempo passa, mais rápida ou menores ficam as previsões, né? Não só, né? Então, é possível eu acho razoável hoje acreditar que, certamente, dentro de 5 ou 10 anos, a gente já vai ter notícias aí de computadores quânticos sendo úteis, né, para a humanidade. Tem gente que não acredita ainda, isso é gente importante. Coloquei aqui até o nome, se algum de vocês quiser dar uma lida no blog. Esse é um matemático famoso, ele tem um blog, e uma das postagens mais famosas do blog é ele e alguns amigos dele defendendo que a computação quântica não vai ser possível. Que todos esses problemas que eu falei para vocês aqui, principalmente a decoerência, o fato de você precisar de um código corretor de erro muito complexo, que isso é uma dificuldade intransponível, e que, se a gente quiser, bem, que pelo menos com o que a gente vislumbra hoje do ponto de vista de tecnologia, isso a gente não vai conseguir chegar lá. Mas, obviamente, tem muita gente que acredita, né? A IBM, acho que talvez seja aí a grande empresa que está na frente da corrida, o Google também está. Tem uma divisão já de computação quântica. A D-Wave é a empresa mais antiga que, né, declarou possuir um computador quântico. Isso foi lá na década de 90, muito, muito polêmico. Muita gente ainda acha que o computador da D-Wave não é um computador quântico, que é tudo uma mentira. Outras pessoas acham que é um computador quântico muito limitado. Certamente quem trabalha na D-Wave acha que eles estão na frente da corrida já há muito tempo, mas está lá. A D-Wave, inclusive, vende esse computador quântico para quem quiser comprar. A Microsoft também está na corrida. Finalmente, o governo americano começou a investir pesadamente em computação quântica, não só na parte teórica, que é uma parte muito barata de se investir, mas também em tecnologia. A China declarou recentemente que vai investir $1 bilhão no ano que vem em computação quântica. E aí, obviamente, várias universidades, acho que alguma universidade na Austrália que tem assim grandes avanços. Já todo ano eles têm um avanço mais interessante do que outro, etc. Tem histórias aí de bancos que eu acho que o Goldman Sachs comprou o computador da D-Wave. Eu nunca entendi isso, mas muita gente acredita que a computação quântica vai acontecer. E isso aqui é um breve timeline aí do que aconteceu nos últimos anos. Então, a computação quântica ela foi vislumbrada em 1959. Né? Feynman foi talvez um dos físicos ou o mais importante, ou um dos físicos mais importantes do século XX.
E o Feynman vislumbrou a possibilidade da computação quântica com o objetivo de ter um computador capaz de simular fenômenos físicos. Aquele primeiro uso que eu coloquei aqui. Né? O sonho de Feynman era que você conseguisse, ao invés de ficar... E veja, isso era uma época que o computador ainda era uma peça de museu. E Feynman já vislumbrava que talvez fosse possível colocar, ao invés de ter, né, aquelas fitas lá que você ficava furando, você ia ter um negócio que manipulava elétrons dentro e usava aquilo para lhe dar informação. O primeiro esquema de criptografia quântica, utilizando essa ideia de que se eu enviar um sistema quântico, a observação naturalmente altera o sistema e, portanto, é possível identificar a presença de um intruso no canal. O primeiro esquema utilizando essa ideia foi publicado em 1984. Na década de 80, isso foi basicamente o único avanço de fato relevante. Em 94, Peter Shor apareceu com um algoritmo quântico para fatoração de números inteiros. E isso daqui é o grande marco, né? Nesse momento, muita gente parou e disse assim, eita, esse negócio daqui pode ser importante no futuro. E aí, obviamente, de 94 em diante, os avanços do ponto de vista teórico, né, o que eu faço, foram muitos, foram inúmeros, assim, não só algoritmos para fatorar números inteiros, como vários outros algoritmos para fazer várias coisas que você gostaria. Tem algoritmos quânticos que trazem ganhos em resolver programações lineares, em resolver programações inteiras, em várias coisas interessantes. Do ponto de vista da engenharia, da física, digamos assim, os avanços começaram a acontecer mais na década de 2000. Né? Então, você tem a fatoração do número 15, que é uma fatoração muito difícil, usando 7 qubits. Né? Então, isso daqui foi a primeira vez na história que alguém conseguiu fatorar um número. Isso daqui não era um computador no sentido que ele não era reprogramável. Tá? Então, deixar bem claro isso. Mas, em 2001, alguém colocou lá 7 qubits de um jeito muito tosco e conseguiu colocar 15 de um lado e receber 3 e 5 do outro. Isso foi uma revolução da parte da engenharia, digamos assim. Em 2009, 2 qubits usando matéria condensada, a Universidade de Yale. Conseguiu-se, né, implementar 2 qubits que resistiram um pouco e foram, em certo sentido, estáveis. Em 2011, tem o computador da D-Wave com 128 qubits. A fatoração do número 143 com 4 qubits em 2011. Esse ganho aqui de 7 para 4 é porque descobriu uma maneira mais inteligente de fazer arquitetura geométrica, de onde colocar os qubits dentro do computador. Em 2012, tem os breakthroughs da IBM usando supercondutividade. Muitas universidades conseguindo, né, implementar 2 qubits a temperatura ambiente. Em 2012 também apareceu a primeira startup de computação quântica, digamos assim. Então, hoje, sei lá, é possível, né, no Brasil, que eu saiba, não tem nenhuma, mas fora do Brasil tem algumas startups de gente que se junta e que tem uma ideia e acha que aquilo ou pode funcionar, virar um computador, ou pode virar uma software house para um computador quântico. E tem gente, né, é possível. Em 2013, finalmente, o Google começou a investir em computação quântica, a NSA em 2014, o computador da IBM ficou disponível para todos nós, ou pelo menos um dos computadores da IBM ficou disponível para todos nós via nuvem. Bem, nos últimos 2 anos tem tanta coisa que jamais caberia colocar aqui. E para quem tiver interesse, tem uma timeline aí na página da Wikipedia um pouco mais completa do que essa, falando aí para quem quiser saber quais são as últimas novidades. Beleza? Bem, obrigado. Pessoal, perguntas? Você consegue, tipo, repetir um resumo? Consigo. Boa ideia. Bem, ele perguntou se a diferença do computador quântico da IBM e da D-Wave, que o da D-Wave, a princípio, tem muito mais qubits e o da IBM tem 128, não é isso? Você
50. E você queria saber qual que eu acho que é bem. Eu não sei. Se eu tivesse que apostar agora, eu apostava na IBM por uma questão assim de marca, né? A IBM tem um histórico um pouco mais bem sucedido do que a D-Wave no mundo da computação. O computador da D-Wave, esse computador que eles têm recentemente, já é um avanço do modelo original, lá da década de 90, que de fato, na comunidade científica, é muito polêmico. A D-Wave nunca abriu completamente qual que é a tecnologia que eles usam, o que é que o computador faz. A D-Wave nunca dispôs o computador dela a fazer benchmarking de coisas que, teoricamente, poderiam ser possíveis fazer com um computador quântico de 2000 qubits reprogramável. Tá? Então, assim, eu acho que é o máximo que eu me disponho a falar sendo gravado por uma câmera. Mais perguntas, pessoal? Inclusive, tem um amigo que trabalha na D-Wave, mas, felizmente, ele não entende português, ele nunca vai conseguir ver esse vídeo e me ver falando isso. Então. O YouTube vai traduzir para ele. Não, por favor. Defender o Gabriel um pouquinho aqui da pergunta, porque essas são as piores perguntas que tem para responder, que é quando vai acontecer, ou quem você acha. Quem você acha. Né? Previsão é sempre muito complicado. Acho que o problema da computação, não o problema da computação quântica, mas o ceticismo que se gera em torno da computação quântica, inclusive de pessoas de grande renome, como o Gabriel falou, são duas coisas. Primeiro, que realmente é muito difícil fazer, né? Quem assistiu minha palestra aqui segunda-feira, eu estava falando de dispositivos quânticos para computação clássica, e continua sendo muito difícil de fazer. A gente faz com transistor, que é um negócio que vem aí há 70 anos, a gente vem melhorando aos pouquinhos, mas a gente não achou uma solução ainda ao transistor. Então, assim, você sair da computação clássica, é algo que a gente está na nossa zona de conforto, a gente não consegue fazer algo diferente. Você ir para uma computação completamente diferente, uma filosofia diferente de pensar, é realmente muito complicado. E domar o elétron, o fóton, não é fácil, né? A gente consegue domar conjuntos, mas um único é muito difícil. E a outra coisa que pesa contra, talvez o Gabriel possa concordar, é que, como ele falou da D-Wave, a IBM também fala, eu uso tal coisa, mas ninguém abre muita arquitetura delas. As arquiteturas são fechadas, até por uma questão comercial ou para o marketing mesmo, né? Às vezes eu não tenho, que nem o Gabriel falou lá, a gente acessa o computador quântico da IBM, mas eu não tenho certeza que eu estou usando o computador quântico da IBM. Quantos computadores quânticos a IBM tem? Né? Ela abrindo na nuvem, quantos alunos de universidades fazendo introdução à computação quântica vai lá, entra lá e fala, eu quero fazer um programinha básico aqui. Será que está todo mundo usando lá o computador quântico da IBM? Será que ela tem toda essa disponibilidade mesmo? Pois é. Será que as limitações dos 5 qubits não é assim, é o máximo que eu consigo fazer com o meu cluster aqui? Simular com o meu computador com o meu cluster aqui, né? Então, assim, a coisa ainda é muito por baixo dos panos, né? E vai ficar assim por um tempo ainda. Deixar bem claro assim, não existe nenhuma perspectiva próxima de um computador quântico que existe o site do RSA tem um desafio lá, tem um número inteiro no site do RSA, que se você fatorar aquele número, eles vão dar centenas de milhares de dólares para você. Não existe nenhuma perspectiva próxima de um computador quântico que vai ganhar essas centenas de milhares de dólares resolvendo esse problema. Tá, o número está lá, está para todo mundo, a IBM tem acesso a essa página, pode entrar lá, colocar, alimentar no computador dela, não está nem perto de conseguir esse tipo de capacidade ainda. Então, e tudo isso para dizer assim, não tem como fazer ainda benchmarking para determinar de fato que tem um computador e que aquele ganho ali não poderia estar sendo obtido no computador clássico. Tá? Nem os 2000 qubits da D-Wave, nem o computador da nuvem da IBM ou do Google ou de qualquer uma das outras.